Afinal de contas, esse jogo aí entre Flamengo e Palmeiras, afinal de contas, isso acende o sinal de alerta? A torcida, ou parte dela, ou parte da imprensa, que já está bastante exaltado, dada a proximidade do Mundial, esse resultado, ou mais do que o resultado, esse desempenho, ele assusta muito pouco ou nada dentro do contexto? Tudo bom? Um abraço a você, meu caro Vitor. Boa noite, boa tarde, bom dia, bom dia, boa madrugada já também, então não precisa falar muito sobre isso. Sabe que eu tinha um chefe que era vice-presidente do Grupo Bandeirantes de Rádio, Mário Bacei, que falava assim, tem um cara aí legal, chama ele para trabalhar aqui com a gente, tá? Mas não precisa fazer piloto, roteiro, nada disso. Manda pro ar que tá tudo certo, né? Então, assim, eu nunca fui muito afeito à questão de roteiro, por causa dele, ele me ensinou isso, né? Então, a gente vai batendo papo aqui e tal, claro, seguindo aí as suas perguntas, aquela coisa toda. É o seguinte, Vitão, cara, eu sei lá se acende sinal de alerta ou não. A questão é a seguinte, eu acho preocupante, e isso vale para o Palmeiras também, tá? Acho que vale tanto para Flamengo quanto para o Palmeiras, né? Um time que perde, que toma, né, 4 gols, o outro toma 3, tal. Isso aí denota um problema defensivo de ambos os lados, né? Em que pesem as qualidades dos dois elencos, dos dois times. Assim, eu sou meio contra a tese de que tenha sido um grande jogo, um jogaço de bola, um jogo muito emocionante, assim como a final da Copa do Mundo, né? Só que numa competição mata-mata, essas coisas, quando acontecem, viram quase que épicas, né? E o mata-mata tem essa particularidade, né? Então, vira uma conquista épica, porque o Palmeiras ganha de um time que, em tese, é melhor individualmente, né? Mas eu acho assim, essa temporada é muito ímpar, né? Por causa da disputa do Mundial, aí numa época em que o Flamengo nunca disputou o Mundial. O Flamengo, quando jogou o Mundial, foi sempre em dezembro, né? No fim de temporada. E dessa vez não, é no início da temporada com um novo técnico, né? Então, ele vai precisar de tempo, como qualquer outro técnico precisa também. O Vitor Pereira é um bom técnico, não tenho dúvidas disso. Se vai conquistar tudo que o Dorival ganhou, que o Jorge Jesus ganhou, é outra história. É outra história, é outra conversa, né? Ele perdeu a primeira decisão, contra um time que o testou no mais alto nível, né? O Palmeiras testa qualquer equipe no mais alto nível, é um time muito competente na proposta de jogo que tem. A gente pode discutir se é a melhor, se é a pior, mas o resultado aí, no caso de um jogo único, acaba sendo determinante para algumas análises, não todas, mas para algumas, né? Eu acho que o problema defensivo ficou escancarado. Não é porque tinha João Gomes ou não tinha João Gomes, ou tem Andrade ou não tem Andrade, ou tinha Vitor ou não tinha Vitor, né? Porque nessa época o seu xará ali, o Vitor, né? Que era a cabeça de área do Flamengo, era a reserva do Andrade. E o Tele o convocava para a seleção brasileira mesmo assim, não convocava o Andrade, né? Porque achava sei lá o quê, né? Inclusive, antes da Copa de 82, o Flamengo fez um amistoso contra a Alemanha no Maracanã e o Tele convocou o Adílio, Andrade, não, Vitor, que era a reserva do Andrade, né? Até no dia da convocação entrou no lugar do Andrade um jogo contra o Internacional, né? E acabou marcando gol e tal, e aquilo virou motivo até de chacota. Pô, o cara é reserva do Flamengo, é convocado para a seleção, mas entra num jogo importante do Beira-Rio contra o Internacional, vai lá e faz um gol. Eu acho que não passa pela escalação de fulano ou ciclano, passa pela armação tática. Até vou falar sobre isso num vídeo que eu vou divulgar durante essa semana aí, pela armação do sistema defensivo, né? O que o pessoal fala, com propriedade, até com muito mais propriedade que eu, a tal transição defensiva, né? Que é a recomposição defensiva, que não é aquela história mais no futebol do cara correr para trás e postar-se defensivamente, lá no que o pessoal fala de hoje de bloco baixo, né? Que eu prefiro falar mais perto ali do gol, do seu próprio gol, da sua própria baliza, né? Porque aí o pessoal entende mais o que a gente está falando. Mas não se trata mais disso, né? Se trata muito da atitude perante a retomada de bola do adversário e como o time se arma dessa forma. O Flamengo, por muitas vezes, perdeu a posse de bola
no primeiro tempo, sobretudo, né? De forma muito rápida até. Então, quando o time perde a posse de bola rapidamente, ele é obrigado a se armar defensivamente, independentemente da formação, da ideologia de formação defensiva, ele é obrigado a se postar defensivamente muito rapidamente, né? Então, isso, para mim, ficou mais claro. Volto a dizer, é óbvio que o time tem, às vezes, jogadores com características mais defensivas, mais ofensivas. Isso é de cada ser humano, né? Assim como eu tenho as minhas características, você tem as suas, e as outras pessoas têm as delas, o Tosa tem as dela, né? E cada um tem a sua fraqueza, o seu ponto fraco, o seu ponto forte, né? Seja profissionalmente, seja pessoalmente. Então, eu não consigo ver dessa forma assim, o João Gomes não jogou, não é uma ciência exata, não é uma equação, né? Não é uma fórmula. O João Gomes não jogou, então o Flamengo defensivamente é uma bosta. Não acredito que seja isso. Acredito que seja uma questão só de ajuste. E o Vitor Pereira falou sobre isso em 2 entrevistas coletivas, né? Após as goleadas, inclusive, sobre Portuguesa e Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Ele falou: temos problema na transição defensiva, tá certo? Até fiz 2 vídeos sobre isso. E insistia nessa tecla. O camarada olha assim e fala: peraí, o Flamengo meteu 4 num jogo, 5 no outro. Como é que tem problema defensivo? Ele identificou isso. É um bom técnico. Ele faz essas observações independentemente da capacidade do adversário, né? Então, isso aí era caçapa cantada. Eu só não imaginava que seria de forma tão impactante como foi nesse jogo. E até, Bernardo, dessa tua fala, vou separar 2 pontos aqui que eu achei interessantes pra caramba dentro da tua ideia, concordo plenamente aí com a ideia, mas primeiro você falou, né, do jogo ter sido fraco tecnicamente e não um grande jogo, como se diz, né? E aí, lembrando das aspas do Gianni Brera, né, jornalista italiano, que dizia que o jogo perfeito terminaria 0-0, porque não teriam erros, né? E sem erros, o adversário não marcaria gol. Tem gente que refuta bastante essa tese, inclusive as preferências individuais de Gianni Brera aparentemente eram bastante retranqueiras. Mas, essa brincadeira à parte, todos os gols sofridos pelo Flamengo, os 4, apresentaram erros clamorosos, né, do sistema defensivo, mas mais do que isso, erros individuais clamorosos, né? Primeiro, uma transição defensiva que até acontece ali com a Arrascaeta pelo lado esquerdo. E aí o Ayrton Lucas recupera a posse de bola e acaba tentando cavar uma falta ali, a bola atravessa até o chute do Dudu, que o Davi Luiz corta ali, é infeliz no corte, a bola sobe para o Rafael Veiga, a culpa fica toda no Davi, mas para mim o Ayrton tem até mais. Depois, como é que foi o segundo gol, meu Deus do céu? Foi uma outra. Teve algum outro erro assim muito claro. Depois o pênalti do Everton Ribeiro tentando jogar vôlei. Depois, em que pese o impedimento, o Santos, de uma forma inexplicável, tirando a mão da bola. Então, muitos erros individuais, o que me remeteu a ir atrás das outras Supercopas. A Supercopa, desde que voltou a ser disputada, ela foi uma competição majoritariamente de placares bailarinos, né? E o estilo de marcação do Flamengo nesse jogo, especialmente no primeiro tempo, e do próprio Palmeiras no jogo inteiro, denota um certo relaxamento, né? Uma certa passividade, um jogo de menor intensidade física, né? De menor aplicação física, talvez os times ainda numa etapa de transição. O quanto você acha, né, e até em termos de informação, que certamente você tem, muito mais do que eu, até que ponto você acha que pode não ter sido tratada com tanta importância essa partida dentro do cronograma para as 2 equipes, dentro do cronograma de preparação delas, e até que ponto também essa parte física ela está dentro do contexto aí, porque na Europa se usam 6 semanas a 8 semanas, se investe muito na parte física nesse início, e até que ponto será que lá internamente esse resultado não pode estar sendo tratado como uma coisa normal dentro do contexto que é essa Supercopa, né?
Cara, eu não tenho informação sobre como o jogo está sendo tratado. É óbvio que é um jogo que, pela até a rivalidade aí dos últimos anos entre Flamengo e Palmeiras, né? Eu digo rivalidade no campo, dois times que vêm conquistando aí os títulos mais importantes, né? Acho que se pegar as Libertadores, as últimas 4, as duas equipes ganharam os títulos. O Campeonato Brasileiro de 2018 para cá foram com títulos das duas equipes, à exceção de 2021, com o Atlético Mineiro, ou seja, é uma constatação, né, que existe uma divisão aí entre ambas as equipes, e eu acho que isso aí acaba pesando mais, né? Um jogo contra o Palmeiras, tal, o camarada olha assim e fala, peraí, esse vai ser um teste importante. Eu acho que é a minha visão. Antes do jogo eu falava, olha, uma bênção para o Flamengo fazer essa partida aí contra o Palmeiras. Tá? Para até saber em que patamar está, onde precisa melhorar e tal. Isso é obviedade, né? E eu acho que deve ser encarado dessa forma, com uma preparação para o Mundial. Qual o campeonato mais importante? É o Mundial. A Supercopa dos outros países é uma competição do quarto escalão, né? Você pega lá a Inglaterra, na Inglaterra é do quinto escalão, inclusive, é Community Shield, né? Que é o jogo que abre lá a temporada. Anteriormente, a gente tem. Antes até de alguns amistosos, né? Eles fazem amistosos depois da Community Shield. É um negócio curioso, né? Exatamente. Você tem lá a Premier League, a Champions League, dependendo do contexto, uma equipe vai valorizar mais uma ou outra, né? São competições completamente diferentes, tal. Tem a Copa da Liga, que é menos importante que a FA Cup, e aí tem lá a Community Shield, né? Eu estou falando aqui da Inglaterra, eu poderia falar da Supercopa da Espanha. O Barcelona venceu o Real Madrid aí na última, tal. Mas a vida segue, o cara lá comemora, evidentemente, no dia e tal, mas, enfim, isso aí não vai fazer com que a temporada de um clube seja melhor ou pior. Né? Tem um contexto do tamanho do jogo aí. A gente precisa olhar, falar, pô, peraí, um Flamengo e Palmeiras. Hoje é o principal jogo do futebol brasileiro. Tá? E aí, depois, a gente vai observar isso aí, o torcedor vai olhar para esse jogo e falar, pô, perdeu para o Palmeiras. O grande teste que o Flamengo poderia ter. O cara que vai, o jornalista, né, vai observar isso e falar: peraí, isso aqui é uma preparação para o Mundial, que é uma competição mais importante. Como, de que forma a gente vai olhar para isso? Né? Então, beleza, vamos olhar lá para o jogo da Supercopa como o quê? Como uma identificação de alguns erros. Né? Copas do Mundo. Antes de Copas do Mundo, o Brasil fez uma série. Né? O Brasil tinha a tradição de fazer um último jogo no Brasil, parou de ser assim, né? Que era o jogo da despedida e tal. O Brasil empatou antes da Copa de 70, antes da Copa de 94, acho que nem teve, cara. Teve 2 jogos lá nos Estados Unidos contra Honduras e El Salvador e tal, Canadá. O Brasil empatou com o Canadá, né? Então, aí na Copa de 98, o Brasil empatou com o Atlético Bilbao. Me lembro disso. Aí em 2002 apelaram para Andorra, né? Para ver se dava para Não, ganhar. Andorra foi 98. Em 98, o Brasil jogou contra Andorra e contra o Atlético Bilbao, né? Aí, em 2002, foi a Malásia. O jogo contra a Malásia, né? Aí o Brasil acabou campeão. Gente, assim, é um jogo de preparação, assim, e aponta algumas coisas, você olha para aquilo, você vê algumas coisas ali, mas para o Mundial, para mim, o que fica são outras questões. Né? De fato, ali existe um problema físico, existe um problema de recomposição defensiva, já detectado pelo Vitor Pereira, repito por aqui, antes dessa partida. O Fabrício Kika está falando de 1-0 para a Argentina, é isso? Foi no jogo do Maracanã, né? Foi o jogo em que o Raí foi defenestrado pela torcida, assim como o Cafu e tal. Raí ficou fora da Copa do Mundo por causa desse jogo. O gol do Cláudio Pierrot Lopes do Maracanã, né? Aí depois foi lá para a França, fez um jogo contra o Atlético Bilbao, empatou, ganhou de Andorra por 3-0. Gente, mas o que disse isso para a competição, para uma competição mata-mata? Serve mais para identificar alguns problemas ali, para o técnico identificar alguns problemas, e parece meio óbvio que ele vai ter muito trabalho pela frente, mas longe de ser assim uma partida definitiva, né, para decretar o sucesso ou insucesso futuro. Era um teste. O Flamengo não passa no teste, sob vários aspectos, acho que a gente vai abordá-los aqui, mas é um teste. É um teste.